Apocalipse, texto e contexto, sentido e interpretação, um curso fundamental para entender capítulo a capítulo dos textos de Apocalipse. O povo gosta de apontar quem é anticristo, mas não quer ler o texto e entender o que ele significa na língua e contexto em que ele foi escrito, né? Então, quer inventar e enfiar no texto suas próprias ideologias, seus próprios anseios, seus próprios inimigos, né? Então, para você entender o que o texto significa, seus símbolos, o imaginário que está no texto de Apocalipse, desculpa, ele está no contexto, na mentalidade de quem redigiu esse texto. Então, você tem que entender o contexto de quem redigiu esse texto, para saber o que esses símbolos e esses termos que estão nesse livro significam de fato. Não enfiar conceitos da nossa época no texto, que não existiam naquela época. Tá? É muito importante que a gente tenha isso em mente. Para estudar textos antigos, você tem que compreender a mentalidade que existia e o imaginário que existia naquelas pessoas da época em que esses textos foram escritos. E não ficar enfiando conceitos contemporâneos nos textos. Não adianta você enfiar conceitos que só existem hoje para dentro dos textos bíblicos. Isso é anacronismo. Isso é você colocar coisas no texto que não estão lá. Mas se você quer entender o texto, você precisa conhecer a mentalidade, o imaginário das pessoas da época e do lugar em que esses textos foram redigidos. E é isso que a gente faz aqui, beleza? Então, adquira já o curso Apocalipse, texto e contexto, sentido e interpretação, para conhecer todas as nuances e os sentidos e os símbolos, as mitologias por trás desses termos que aparecem aqui neste livro.